eu sou a Ana Laux, do Instituto Complementare. Hoje eu estou aqui para a gente falar sobre infertilidade, mas nós vamos abordar um pouco mais da medicina tradicional chinesa para entender como é que funciona o ciclo menstrual da mulher e por que muitas vezes controlar e entender como funciona o ciclo sob o aspecto energético vai ser de extrema importância para o tratamento da infertilidade, para no final obter bons resultados, que é aquela gestação tão sonhada. Então vamos lá. Como é que a medicina tradicional chinesa enxerga o ciclo menstrual da mulher, né? O ciclo reprodutivo da mulher? De duas formas. Então nós temos a primeira fase do ciclo, que é antes da ovulação, e a segunda fase do ciclo, que é depois da ovulação. A gente trabalha na medicina tradicional chinesa com um equilíbrio, né? Equilíbrio entre as duas energias Yin e Yang. Cada ciclo tem o domínio de uma dessas energias. Então, no primeiro ciclo, na fase 1, que é antes da ovulação, a mulher ela tem o grande domínio da energia Yin, que é a energia que vai manter o ciclo com a temperatura basal abaixo de 36,5, 36,6, que é a média ali das mulheres. Claro que cada mulher tem o seu perfil de temperatura que vai ser estabelecido pelo funcionamento das glândulas, o funcionamento hormonal e até mesmo e principalmente o neurológico, né, através da ação de algumas zonas específicas do cérebro, como o hipotálamo, enfim, certo? Mas o que é importante a gente saber é que nessa primeira fase do ciclo a energia Yin domina e que a energia Yin ela tem uma característica mais frio, né? Mais relacionada a frio, a temperaturas mais baixas, a questões substanciais, né? Então a primeira fase do ciclo é quando está tendo uma preparação no corpo da mulher para que o folículo, então ovariano, que vai se transformar no óvulo, ele possa maturar e atingir um tamanho adequado para que na ovulação ele fique disponibilizado para uma possível fertilização. Então é importante saber que o primeiro ciclo é dominado pela energia Yin, portanto, esse ciclo, a temperatura basal não pode ser muito elevada, ela não pode ser superior a 36,5, 36,6. Já no segundo ciclo, né, na segunda fase do ciclo menstrual, a gente vai ter ali então o folículo já foi preparado, ele já está maturado, né, ele foi preparado e maturado sob a ação de alguns hormônios lá na primeira fase, como o estrogênio, o folículo estimulante, né, e aí na passagem da primeira para a segunda fase começa a produção do hormônio luteinizante, do aumento da produção do hormônio da progesterona e uma diminuição do estrogênio. Então, o que a segunda fase traz de característica energética? Ela é Yang, né? Então, na segunda fase do ciclo, a mulher deve ter uma temperatura mais elevada para propiciar o quê? A própria ovulação e possível fertilização. Caso haja fertilização, então o útero vai estar preparado e ele precisa se manter para receber aquele óvulo fertilizado para o processo da nidação, que a gente chama, que é o processo onde o óvulo fecundado ele vai então se fixar na parede, né, no endométrio uterino, para então dar início efetivamente à gestação. Então, fase 1, energia Yin, fase 2, energia Yang. A fase 1 ela é comandada pelo estrogênio, a fase 2 é comandada pela progesterona. Então é muito importante no tratamento da infertilidade pela medicina chinesa, a gente trabalha muito observando as temperaturas do ciclo, através da temperatura corporal basal, que a gente faz um controle numa tabela específica. Por que é importante entender que o ciclo menstrual da mulher está dividido em duas fases, né? E entender que a primeira fase é Yin, a segunda fase é Yang. Porque quando a gente tem
desajustes nessas fases, ou seja, se a primeira fase que tem domínio da energia Yin estiver Yang, ou a segunda fase que tem domínio da energia Yang estiver Yin, nós vamos ter uma mulher que não vai conseguir engravidar, porque as energias dela estão desequilibradas. Se nós formos olhar isso no aspecto hormonal, a gente entende que a primeira fase do ciclo, ela não está provavelmente produzindo ou tendo a liberação suficiente do hormônio estrogênio e nem do folículo estimulante. E que se na fase 2 ela não estiver com a temperatura adequada, provavelmente ela não vai estar produzindo e liberando a quantidade de progesterona e hormônio luteinizante suficiente para tanto maturar o óvulo, né, na ovulação, quanto para manter a parede interna do útero, o endométrio uterino, revestido adequadamente para receber, então, um possível óvulo fecundado, né? Então, observar como está a energia, né, como está o equilíbrio dessas energias Yin e Yang no ciclo menstrual da mulher, é a forma mais correta, é a forma mais certa na medicina tradicional chinesa de nós propiciarmos uma melhora na fertilidade da mulher e permitir, né, ajudar que essa mulher então possa engravidar. É importante mencionarmos também que no vídeo 1 que eu falei para vocês sobre a infertilidade, trouxe alguns dados e coloquei para vocês as possíveis origens da infertilidade, né, que na mulher a infertilidade pode ser originada por doenças, né, distúrbios ginecológicos, e no homem também por algumas condições como a varicocele, a cachumba e algumas patologias que podem estar envolvidas. Aqui, quando a gente observa a temperatura basal do ciclo menstrual da mulher, a gente consegue também observar a influência, né, dessas doenças ginecológicas quando elas estão presentes. Então, por exemplo, uma endometriose, né, ela vai ter uma síndrome energética que está originando ela. Então, vamos supor que seja uma estagnação de Qi do fígado, é muito provável que a primeira fase do ciclo menstrual dela esteja com uma temperatura muito mais elevada, né, do que deveria, o que caracteriza uma primeira fase Yang. Então, sabe-se que se a primeira fase da mulher estiver Yang, ela com certeza está com desequilíbrio energético, porque a primeira fase deveria ser Yin. Então, nós conseguimos, através da avaliação da temperatura corporal basal da mulher, diagnosticar energeticamente aonde está o problema, em qual etapa do ciclo que nós vamos ter que trabalhar. E como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos tratar, né? Como que nós vamos reequilibrar energeticamente essa mulher? Através da fitoterapia, através da dietética, através da acupuntura. Então, nós vamos conseguir trazer para o eixo de equilíbrio a energia Yin e Yang e dessa forma permitir que essa mulher possa engravidar. Por hoje eu fico por aqui. Forte abraço para vocês!